Olá, sou o Wendel Salomão, tabelião substituto do 4º Cartório de Ribeirão Preto, do Estado de São Paulo, aqui no Brasil, diretor do Notariado Jovem Brasileiro. Agradeço o convite e a participação do Dr. Carlos Henrique Becerra Palomino, presidente de La Junta de Decanos de los Colégios de Notários del Peru. Parabéns pelo 3º Simpósio Internacional de Direito, Economia, Ética e Tecnologia, que está ocorrendo no dia 27, 28 e 29 de outubro de 2022, na cidade de Lima, no Peru. Hoje vou tratar com vocês sobre a nova lei que simplifica os trâmites imobiliários, as negociações imobiliárias aqui no Brasil. Seguindo a linha do tempo, aqui no Brasil, em 2015, a Lei 13.097, essa mesmo que está abaixo para vocês, em 2015, então, o Brasil iniciou a Lei da Concentração dos Atos na Matrícula do Imóvel. O que é isso? Aqui no Brasil, o sistema de registros públicos, ele contempla uma matrícula onde tem a história, a vida do imóvel. Nesse momento, para melhor credibilidade, segurança jurídica, celeridade processual, todos os atos, a partir dessa lei, deveriam estar na matrícula do imóvel. Ou seja, um credor, um devedor, a partir desse problema, dessa dívida, desse processo judicial, tudo isso deveria constar, por segurança das partes, segurança de terceiros, na matrícula do imóvel. Essa lei foi muito bem pensada, muito bem desenhada, muito embora não sabíamos como executá-la, não sabíamos como colocar em prática essa lei. Foi aí que essa lei ficou estacionada, quieta, sem movimentação. As certidões dos imóveis, as certidões dos bens e das pessoas continuaram a serem tiradas. O que eu estou querendo dizer com isso? Em uma transação imobiliária aqui no Brasil, são várias as certidões que devem ser expedidas ao transmitir um imóvel, ao transmitir uma propriedade imobiliária, como por exemplo, certidões cíveis, fiscais, criminais, federais, trabalhistas, cartórios de protesto, entre tantas outras, para garantir a segurança jurídica, a boa-fé, a idoneidade do negócio jurídico. Por esse motivo, a lei em 2015, 13.097, ela iniciou a caminhada para a desburocratização, celeridade dos negócios jurídicos aqui no Brasil. Nesse momento, em suma, o princípio da concentração desses atos significa que então na matrícula, como eu disse, tudo reflete ali dentro. Tudo acontece dentro da matrícula do imóvel. Se eu vou transmitir um imóvel, eu, uma pessoa leiga que desconheço a legislação, basta eu emitir a matrícula deste imóvel a nível nacional digital através dos sites de registros públicos e nela deveria conter tudo em que aquele imóvel participou, em que aquelas partes participaram, níveis judiciários ou extrajudicial, para a garantia das partes, segurança jurídica na tramitação imobiliária de que não tem nada a mais ou nada fora daquele imóvel do que realmente está ali transcrito na matrícula do imóvel. Essa é a ideia de segurança jurídica. Tudo se concentra na história do imóvel através do proprietário, do último proprietário matriculado naquele imóvel. Com a pandemia, o Brasil avançou 100 anos em 2 anos. É um modo positivo de falar da pandemia, muito embora todos sabemos, tudo que sofremos, me sinto inclusive sensibilizado por tudo isso. Mas a pandemia, em termos notariais e registrais, foi muito positiva. Além de levarmos o país nas costas, como bem dizemos, num português mais claro, mas além de alavancarmos as negociações no país num período tão crítico para a economia, o Colégio Notarial desenvolveu o e-notariado, uma plataforma sensacional, uma plataforma que colaborou com as transações imobiliárias nacionais e internacionais. Como, por exemplo, um brasileiro ou um estrangeiro em que está fora do Brasil, ele, a partir do e-notariado, criou oportunidades para negociar as transações imobiliárias ou não, mas a vida de cartório no Brasil. Através de um aplicativo simples, rápido e seguro, o e-notariado oferece todos os cartórios uma palma da mão. O que eu quero dizer com isso?
As escrituras de vendas, inventários, separações, divórcios, partilhas, doações, permutas, procurações, testamentos, até mesmo um reconhecimento de firma ou uma cópia autenticada, a partir de agora, com o e-notariado, ela pode ser feita à distância. Qualquer brasileiro sem sair da sua casa ou estando em outro país, ele pode se utilizar desse benefício. É uma ferramenta extremamente tecnológica e que garante a segurança jurídica com celeridade que o nosso Brasil, que é tão grande, o nosso país é tão grande, precisa. Imagina que agora eu posso vender, comprar estando em qualquer lugar do país e depois com isso os registros eletrônicos. Eu consigo registrar uma escritura em qualquer lugar, em qualquer localidade do Brasil através do sistema, então pouco espaço de tempo, com celeridade, como eu já disse, garantias, efetividade e a segurança jurídica que a sociedade, que o Estado e que as partes precisam. O e-notariado, com o seu certificado digital, basta fazer o login nele, escolher o serviço desejado e agendar uma videoconferência com o tabelião da sua escolha. Isso também me dá a liberdade de escolher qual cartório eu quero transacionar, qual tabelião escolher, qual escrevente eu posso escolher para tudo isso, para lavrar os meus atos da minha vida. Durante a pandemia, muitas pessoas estavam acamadas, muitas pessoas estavam doentes, nós não podíamos sair das nossas casas e a partir do e-notariado, uma ferramenta que contribuiu para que as relações continuassem. Ou seja, uma pessoa que estava no hospital, ela poderia lavrar uma procuração, nomear um terceiro e esse terceiro ir até os bancos, vender, comprar, doar, fazer o que fosse necessário, mesmo aquela pessoa hospitalizada com Covid ou outra doença. Até mesmo no leito de morte, um testamento pode ser lavrado através do e-notariado. Um aplicativo enriquecedor em que muitos países do mundo nos procuram para saber como funciona as garantias, os trâmites. Verifique no site aqui abaixo maiores possibilidades. Verifique nesse site como nós brasileiros estamos trabalhando. Ainda é muito novo, mas em um futuro próximo, creio que os cartórios irão diminuir o seu espaço físico e aumentar o seu trabalho digital e eletrônico através desse aplicativo. É um aplicativo que moveu o mundo, porque enquanto estávamos todos parados, os cartórios estavam trabalhando em uma velocidade inacreditável, lavrando escrituras, transferindo bens, recolhendo impostos ao erário público. Ou seja, até o Estado passou a olhar os cartórios com melhor bons olhos, como colaborador da Justiça. Lembrando que nós colaboramos com o desafogamento do judiciário. Nós colaboramos com o Estado em uma série de circunstâncias. O e-notariado nos possibilitou, a partir daí, ter os atos eletrônicos, a escritura eletrônica, uma procuração eletrônica, uma doação eletrônica e todo o mundo jurídico de um cartório, de um tabelião eletrônico. Então não poderíamos deixar de lado de lembrar também que existe o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, o CIREI. Esse site abaixo vocês também podem conferir nele possibilidades, conhecer a forma de registro eletrônico, inclusive se cadastrar nele para particulares e também pessoas do poder público, tabeliães e registradores. Todos podem transacionar nesse site enviando documentos a registro. Todos podem, através desse site, conferir os seus protocolos, andamentos registrais, suscitar dúvidas, tirar dúvidas com os cartórios, os registradores e o melhor, fazer os pagamentos dos seus impostos, dos registros e, por fim, você ter a sua propriedade transferida, registrada eletronicamente e à distância. Ainda pensando na linha do tempo, a Lei 13.097 de 2015 me parece que ela veio à tona através da Lei 14.382 de 2022. Está aqui a numeração dela para sua conferência e maiores dúvidas. O que diz essa lei? Na tentativa do Brasil
melhorar os seus processos, deixar mais célere e menos burocrático e mais barato ao cidadão, ao brasileiro, quando lavramos uma escritura de uma venda e compra de um imóvel, por exemplo, éramos necessário tirar uma dezena de certidões. Como eu já disse, cíveis, fiscais, criminais, federais, trabalhistas, dos cartórios de protestos, entre outras. Para isso, além da demora, havia um custo muito alto. Pensando em tudo isso, com a pandemia, linha do tempo, e-notariado, assinaturas digitais, sistemas eletrônicos, nessa modalidade, nessa complexibilidade tecnológica que o Brasil entrou, a Lei 14.382 de 2002 dispensa a parte dessa auditoria de certidões que era realizada através desses vastos documentos emitidos Brasil afora, em todo o Brasil, que é tão grande como todos sabem. Pensando também na extensão do nosso país e agilizando e dando garantias aos cidadãos, aos brasileiros, ao judiciário e ao Estado, com base nessa lei, com isso, além de reduzir essa burocracia, há a redução dos custos e celeridade dos processos, ou seja, vantagens para os compradores e vendedores, vantagens ao Estado, porque nessas transações também recolhemos mais impostos. No entanto, a mudança também ela mantém a exigência da matrícula do imóvel, onde consta o histórico de toda a vida do imóvel, fazendo jus à Lei 13.097 de 2015, aonde manda concentrar nessa matrícula todas as dívidas, todos os problemas que aquele imóvel ou aqueles proprietários possam enfrentar ou estar enfrentando. Me parece muito bem que a Lei de 2015 venha à tona agora e comece a ser aplicada e muito utilizada em nosso país. Pensando ainda no e-notariado, nessa agilidade que o ser humano necessita e também nessa praticidade que todos esses sistemas trouxeram, inclusive o CIREI, o Sistema de Registros Públicos, que também nessa Lei 14.382 trouxe à tona e afirmou a medida provisória 10.085 de 2021, a partir daí, todos os sistemas de registros de imóveis são digitais e à disposição da população, do usuário, do servidor público, dos tabeliães e dos registradores. Mas não se esqueça, ao lavrar uma escritura pública, continua necessária a apresentação da matrícula, recolhimento de todos os impostos, por exemplo, o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens de Imóveis, ou o ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa-Mortes, Doação, e demais imóveis, impostos inerentes a cada ato. Esses não sofreram alterações. O que alterou foi a desburocratização do excesso de certidões, cautela e zelo, que as partes, os tabeliães, saíam procurando, demandando, tentando recolher certidões daqui e dali, por todos os estados, por todos os municípios do Brasil, e que agora concentram-se todos no site dos registros, conforme eu já mencionei. Desta forma, todas as informações necessárias e fundamentais ficam concentradas e disponibilizadas aos cidadãos, facilitando até a incorporação imobiliária. Encerro aqui a minha apresentação. Agradeço a participação no 3º Simpósio Internacional de Direito, Economia, Ética e Tecnologia realizado na cidade de Lima, no Peru. Agradeço o convite, inclusive, ao presidente, Dr. Carlos Henrique Becerra Palomino, e me encontro à disposição, caso tenham dúvidas, caso queiram esclarecimentos e maiores questionamentos sobre as legislações brasileiras. Sigam-me nas redes sociais, YouTube, Wendel Salomão, ou Instagram, Wendel Salomão. Muito obrigado, um abraço e até logo desde o Brasil.